Glória a Deus, amém? Se coloque em pé no seu lugar. Eu quero uma grande salva de palmas ao Senhor, porque as muralhas, as correntes que nos prendiam foram lançadas ao chão pelo poder do louvor. E nessa noite tenho certeza também que pelo poder da palavra, porque a palavra de Deus nos diz que a palavra que nos liberta, a palavra que nos transforma, a palavra que sempre nos traz para a vida, sempre nos impulsiona a viver a vida da forma correta, da forma certa. A Adriana falou um versículo aqui que não saía do meu coração e eu não me lembrava de onde eu tinha visto. E ela falou que foi o versículo que ela postou essa semana no Facebook, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero um aplauso ao Senhor por essa palavra, porque é dessa forma que nós devemos viver, independente do que aconteça, independente das circunstâncias. As circunstâncias nunca podem nos ter. Nós aqui dominamos sobre ela, governamos sobre ela. Eu quero convidar você nessa noite, mais uma vez, fechar os teus olhos, pedir ao Senhor para que abra o teu coração nessa noite, amplie tua visão, abre os teus ouvidos espirituais. Senhor, tu és bem-vindo aqui sempre. Essa casa é tua. Nós acabamos de cantar aqui nessa noite, Senhor. Ouve o nosso clamor ao Altíssimo. Para onde nós iríamos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Nós escutamos tantas coisas, nós deixamos tantas coisas ruins entrarem dentro de nós, mas nós, para sermos curados, nós, para sermos libertos, Senhor, nós precisamos deixar que a Tua palavra entre, que ela penetre no nosso coração, que ela penetre, Senhor, na nossa mente. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de renovação mental para os Teus filhos, para o Teu povo, Senhor. Salva a nossa nação, salva a nossa geração, Senhor, a começar por mim, a começar por nós, porque nós precisamos da Sua graça, nós precisamos da Sua misericórdia todos os dias, Senhor. Sem Ti nós não podemos nada, sem a Tua palavra para nos guiar, sem o Seu direcionamento para nos levar para o caminho certo, Senhor. Onde nós estaríamos? Nós não podemos viver a nossa vida, Senhor, de forma errada, de forma equivocada, Senhor, porque nós podemos recuperar muitas coisas, mas o tempo jamais. O tempo é algo que passa pelos vãos dos nossos dedos e não há como mais nós recuperarmos. Então, Senhor, nos ensina nesse tempo a viver da forma que agrada o Teu coração, a viver de forma certa, de forma correta, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e nós pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, abre o nosso coração, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir o Teu toque nessa noite, através da Tua palavra, Senhor, que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Pode tomar o teu lugar, por favor. Glória a Deus. A irmã Adriana ministrando aqui, falando sobre a nossa jornada que se inicia amanhã. Quem está animado para a nossa jornada? Glória a Deus. Uma jornada de transformação, que eu tenho certeza que todos vocês vão viver, assim como eu também muitas coisas vou viver ainda. E para dar início à sequência de palavras que eu separei para essa jornada, para esses meses em que nós vamos falar sobre gratidão, há muita coisa para ser falado. Antes de nós entrarmos de fato sobre o que é gratidão, nós precisamos entender muitas e muitas coisas. E uma delas, como eu falei na semana passada, é a questão do vício emocional que muitos ainda têm. Do vício da insatisfação, do vício da murmuração, vício da queixa, vício de sempre achar que tudo vai dar errado, vício emocional de ter pensamentos negativos, de sempre trazer à memória aquilo que não vai dar certo, aquilo que vai dar errado, quando na verdade a palavra de Deus nos estimula a trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E quantas vezes nós batemos na porta de Deus com alguma queixa, com alguma insatisfação, com alguma coisa, e no livro de Lamentações diz assim: do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus pecados. Muitas das vezes nós passamos por situações, nós vivenciamos experiências que
que são consequências das nossas escolhas, das nossas más escolhas, da nossa forma de querer viver a vida da forma errada. Porque nós que decidimos o nosso futuro, nós que definimos o nosso futuro, as consequências que nós teremos. A colheita é certa, assim como o plantio também. Nós devemos ter sempre cuidado de prestar atenção naquilo que nós estamos plantando, naquilo que nós estamos semeando nessa terra, porque tudo que cai na terra floresce, frutifica, cresce, domina. E hoje as pessoas, no modo geral, vivem dessa forma, descontente. Tudo é motivo para reclamação. A gente percebe que a gente está no calor, evidente, né? Aqui então já, Senhor dá graça para nós, né? Por causa do calor. Se está calor, ai, muito calor, ai, porque é muito quente, ai, porque eu dei sol, ai, porque não dá para sair de casa, ai, aquela insatisfação total. Ai, como eu amo chuva, como eu adoro frio. Aí inicia o inverno, nossa, que frio, nossa, que chuva, vou embolorar em casa, não dá para sair, vivo molhado, ai, que saudade do sol, como eu amo o sol, como eu estou com saudade do verão. Tudo é motivo, pode perceber. No geral está vivendo dessa forma, descontente com tudo. E por essa razão, a maioria das pessoas que a gente encontra pelo nosso caminho vivem com semblante sempre carrancudo, sempre estão mal-humoradas, estão sempre sofrendo do estômago, que provém disso também, muita insatisfação, que produz o quê? Mais nervoso, mais irritação, mais ansiedade. E no geral o que a gente percebe muito são pessoas que elas possuem tudo que alguém precisa. Elas têm a liberdade, elas têm o seu bem-estar, ela tem uma casa, ela tem um teto, mas nunca é o suficiente, porque estão sempre querendo mais e mais e mais e mais. Em algum momento da nossa história se definiu esse padrão de vício emocional, que todo mundo tem que ser insatisfeito, todo mundo tem que reclamar de algo, seja lá o que for, seja do clima, seja da amizade, seja da cidade, seja da rua, qualquer coisa, seja da hora, seja da falta de tempo. A gente percebe muito hoje que o que as pessoas, aquelas que se aliam, aquelas que criam uma amizade, o que elas têm em comum nada mais é do que a sua insatisfação. Olha, eu não gosto de fulano, eu também não gosto, a gente dá certo. Eu não gosto do sol, eu também não gosto, a gente dá certo para caminhar junto. Eu não gosto disso, eu estou insatisfeito com aquilo. Isso é o incomum que a gente encontra hoje, não é? Quando na verdade o que devia ser incomum para a gente ter uma amizade sadia, uma amizade certa, o que era? Uma pessoa que ama Deus. Opa, eu também amo a Deus. Você teme a Deus? Olha, eu também temo a Deus. Nós temos algo em comum. Você é a pessoa perfeita para estar do meu lado. Você é a pessoa perfeita para ser a minha amiga. E não a reclamação, a insatisfação. Nessas eleições nós vimos muito disso. Quantas amizades se desfizeram porque encontraram ali que algo era em comum. A forma de pensar, o candidato não era o mesmo. E o que aconteceu? Então se você gosta de candidato A, então não dá para você ter amizade comigo. Se você gosta de candidato B, então nós somos amigos, nós prosseguimos, e assim vai. E essa insatisfação a gente começa a perceber que ela começa a atingir várias áreas da vida do ser humano. A insatisfação é o grande responsável pela maioria dos divórcios que nós vemos hoje. Por quê? Porque tudo por causa daqueles cônjuges, murmuradores, reclamões, que estão sempre ali, dificultando a vida do seu companheiro. Quer um exemplo clássico? Odeio ir no meu guarda-roupa e não encontrar algo que era para estar no lugar. Ai, bem, você fez a comida hoje, tá péssima. Nossa, que você limpou o chão. Chão embaçado, né? Varreu aqui. A insatisfação. Mas engraçado que quando aparece uma pessoa disposta, né? O cônjuge sempre se esquece que se aquilo foi guardado, se a alimentação foi preparada, se o chão está limpo, foi porque alguém se dispôs a fazer. É ou não é? Aí ninguém acha ruim. Já percebeu? Quando nós encontramos alguém para fazer algo para nós, a gente nunca acha ruim. A gente não acha ruim quando a
pessoa quer guardar as nossas coisas, quando a pessoa quer arrumar o nosso guarda-roupa, não acha ruim. Vem a roupa do varal, vira aquela montanha. Incomoda você ver aquilo lá. Quem que se incomoda com isso? Talvez seja só eu. Todo mundo se incomoda. Fica aquela montanha. Mas a gente não se incomoda quando uma pessoa se dispõe a dobrar, a guardar. A gente só se incomoda quando a gente vai lá, mas a camiseta não é desse lado, é desse lado que tem que estar. A insatisfação. Responsável por grande parte dos divórcios que nós vemos hoje. E a pessoa que vive dessa forma satisfeita, dessa forma carrancuda, ela é sempre capaz de estragar qualquer ambiente. Seja no trabalho, aquela pessoa que chega, se passa, parece que está toda feliz, todo alegre. Bom dia. Bom dia. Aí você já percebe, nossa, não está bem, né? Isso quando fala assim, bom dia para você. Nossa, hoje o dia já começou, já a gente está cheio de coisas para resolver, cheio de problema. No trabalho é dessa forma. Na vizinhança, a mesma coisa. O vizinho junta com o outro para reclamar do cachorro, do outro vizinho. Não, é porque se viu fulano, sai pelado na rua. Não, porque o marido de ciclano acha que é o dono da rua. Não, porque você viu o som, a altura que fica, são tudo surdo. Não, porque são tudo louco. Na igreja também é dessa forma. Pode perceber, a pessoa que ela é insatisfeita, ela tem essa habilidade. Como diz o Rodrigo, parece que fez curso para estragar qualquer ambiente que ela esteja. Porque ela sempre vai achar alguma coisa ali para poder reclamar, para poder mostrar a sua insatisfação. E mais do que isso, sempre arranjar aliados para embarcar nessa com ela. Ela nunca embarca sozinha, porque como é um vício emocional, para satisfazer o vício, o que ela precisa? Causar toda a situação, chamar outra pessoa para participar daquilo dali também. E o fruto da insatisfação é a discórdia. E todo mal proveniente dela, como divisão, dissensão entre irmãos, fruto da discórdia, não tem outro fruto. Pode perceber as manifestações que tem quando o povo vai para a rua, por que é? Estão insatisfeitos com a política, com o governo, com o prefeito, com a forma que as cidades estão sendo cuidadas, por causa do preço do ônibus. Fruto da insatisfação. Quando há greve numa empresa, fruto da insatisfação dos funcionários, seja lá o motivo que for. Guerra, a mesma coisa, satisfação política, um querendo se aproveitar do outro. E a característica dessas pessoas que são ingratas é sempre a mesma, é um padrão que tem. Mas a característica principal que elas têm é a falta de honra que ela tem para com os outros. Porque honra tem tudo a ver com gratidão, com gentileza. Todo mundo quer ser honrado. Mas quantos desses têm sido realmente gratos e gentis? É sempre dessa forma. A pessoa ingrata, ela quer ser honrada, ela quer que todo mundo seja gentil com ela não precisa honrar ninguém, ela não precisa ser gentil com ninguém, ela não precisa ser educada com ninguém. É sempre uma arrogância, sempre naquele espírito de soberba. E nessa questão da honra, eu pergunto para você: você tem valorizado as pessoas que tornam a sua vida mais fácil? Muitas das vezes, se você já está nesse vício emocional de você sempre achar defeito em tudo, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que torne a sua vida mais fácil. Porque se você é uma pessoa que já tem essa característica de ser grato, da gratidão, facilmente você percebe uma pessoa que torna a sua vida mais fácil. Você tem sido grato a essas pessoas? Você reconhece o trabalho dessas pessoas, ainda que seja pequeno? Precisamos reconhecer sempre. Essa semana eu estava pensando, porque eu quando falo bebo muita água. Pensei, se não fosse os cooperadores da igreja eu estava perdido. Você pode ver, eles não param. Daqui a pouco ele volta aqui de novo para abastecer água de novo. Está tornando minha vida mais fácil ou está dificultando minha vida? Como? Está tornando minha vida mais fácil, então tenho que ser grato a essa pessoa ou não? De alguma forma eu tenho que recompensar isso. Porque ela não precisava estar colocando água aqui para mim toda hora. Porque às vezes a gente só sabe reclamar daquelas pessoas que cuidam das nossas coisas. Mas aqueles que facilitam
a nossa vida, a gente não agradece, a gente não é grato, a gente não reconhece, a gente não lembra de falar pelo menos, olha, obrigado. Obrigado porque você quebrou meu galho, obrigado porque você fez, não tinha ninguém para ir lá. E praticar a gratidão, gente, não tem prazo de validade, seja com Deus ou seja com os homens. A gente precisa praticar gratidão sempre, com todo mundo. Olha, uma pessoa, ainda que alguém nunca mais faça algo para mim, mas se um dia ela já fez, com toda certeza, se alguma vez ela precisar de mim, eu vou estar à disposição para ajudar ela também, na medida das minhas forças, na medida daquilo que eu posso fazer. Porque isso é uma característica de uma pessoa grata. Independente se hoje nós estamos afastados ou não, independente se houve ali uma quebra de aliança no passado ou não, houve um momento em que eu precisei e houve um momento em que a pessoa estendeu as mãos para mim. Eu precisei, ela me ajudou. Se não fosse aquela pessoa, eu não sei o que seria na situação. Perceba, Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho quando nós precisamos. Assim como o diabo também. Deus coloca as pessoas para nos ajudar, para nos colocar no caminho certo. O diabo coloca as pessoas para nos levar para onde? Para o caminho errado, da insatisfação, da ingratidão. E essas pessoas que não conseguem ter esse tipo de pensamento, de poder olhar para trás e falar, olha, um dia fulano já me ajudou quando eu precisei. Só pode ser duas coisas: ou é falta de visão mesmo, né? A pessoa não tem sabedoria, não tem esse entendimento, não foi criada dessa forma, ou a pessoa é ingrata mesmo, sabe? Simples assim. Pessoa ingrata, aquela pessoa que você estende a mão, que você ajuda, você ensina, você levanta, e na primeira oportunidade bate palma para as costas e sai andando. Simples assim. Nós estamos rodeados de pessoas assim. O ser humano, de um tempo para cá, ele deixou de ser treinado para viver dessa forma, para viver de forma agradecida, como nós vamos ver daqui a pouco qual que é a vontade de Deus para nós. As pessoas se esquecem que a gratidão é uma escada para o sucesso. Uma pessoa que não sabe honrar os outros, as outras pessoas, aquele que um dia ajudou, seja a sua liderança espiritual, seja o seu líder, seja o seu chefe, o seu esposo, a sua esposa, a sua família, você nunca vai ver ela subir a escada do sucesso. Eu posso tentar, eu posso se esforçar a subir naquela escada, mas conseguir ela não vai, porque ela pula processos. E aquilo que eu sempre falo, quem pula processo nunca chega onde tem que chegar. É o mesmo que você chutar o balde, depois você tem que voltar para poder buscar o balde, porque isso é uma semeadura. Então, se você não planta gratidão, se você não é uma pessoa grata, o que você vai colher? Nada. Não houve plantio, não houve uma semeadura. E essas atitudes, elas fazem toda a diferença na vida. Você nunca vai avançar enquanto você não honrar os outros, ou enxergá-los como maior, porque como está na palavra de Deus. A pastora disse essa frase esses dias, e eu separei até aqui para a gente ler esse versículo, a orientação que a palavra de Deus dá a nós, de como nós devemos tratar o nosso irmão, o nosso próximo. Diz assim, ó: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Isso é uma chave que não tem como dar errado. Se você sempre olhar para o seu próximo, se você sempre olhar para o seu irmão e o tratar como maior, não tem como dar errado, porque está como na palavra de Deus aqui, ó, é uma orientação que nos foi dada. Olha, não façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade. Uma pessoa grata é uma pessoa humilde. Uma pessoa insatisfeita, uma pessoa queixosa, é sempre uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, que ela sempre acha que ela não vai precisar de ninguém. Já pula o processo de temer a Deus, porque ninguém pode dizer que ama a Deus se não obedece aos seus princípios, se não obedece às suas leis, se não segue os seus direcionamentos. Tem como dizer que ama a Deus se não teme a Deus? E temer a Deus o que é? Obedecer. Obediência, ir da palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então a palavra de Deus fala muitas coisas, muitas passagens sobre a gratidão,
de como nós devemos ser gratos em todas as coisas. Inclusive, em Tessalonicenses, que diz: olha, sejam gratos em tudo, porque essa é a vontade do vosso Pai que está no céu. Se uma pessoa não é grata, ela teme a Deus, ela cumpre os mandamentos de Deus, então não tem como ela bater no peito e dizer: olha, eu amo a Deus, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, se a pessoa não teme a Deus, ela não é nem sábia. Já começa por aí, já é uma pessoa que ela não é sábia, porque a pessoa sábia, ela teme ao Senhor, ela cumpre seus princípios, não pula processos, e ela também não teme a Deus. Então, se uma pessoa não teme a Deus, não vale nem a conversa, não vale. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo: uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não tem sabedoria, não é uma pessoa que serve para estar do meu lado, não é uma pessoa que serve para caminhar comigo, para o foco que eu estou indo. Pessoas para estarem do nosso lado tem que ser aquelas pessoas que estão no mesmo foco que o nosso, que temem o mesmo Deus que o nosso e que têm sabedoria. Que o princípio, olha, o princípio de tudo, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, se uma pessoa ela não teme a Deus, não cumpre tudo que a palavra de Deus diz, não serve para estar andando com a gente. Eu posso aqui nessa noite falar milhões de exemplos do que é uma pessoa não temer a Deus. Uma delas é a falta de honra, como eu falei no começo. Honrar o seu próximo, honrar o seu irmão, honrar a sua liderança, honrar o seu chefe, o seu trabalho, o seu líder. Por que não? Ah não, mas ficar honrando chefe, líder, aí vai falar que é puxa-saco. Depende do ponto de vista, depende da sua intenção. É ou não é? Mas você sabe que você está fazendo o seu melhor. Semana que vem, sexta-feira, eu vou falar exatamente sobre isso. Que nós sempre devemos fazer a mais daquilo que nos foi pedido, daquilo que as pessoas esperam de nós. Eu poderia aqui destrinchar só sobre a questão da honra, desmontar qualquer palavra, qualquer coisa que a pessoa fala que ama a Deus, que tem sabedoria. Se ela já não honra ninguém, acaba a conversa por aí. Precisa, para uma pessoa dizer que ela é grata, ela precisa honrar, seja lá quem for. Honrar o seu esposo, honrar a sua esposa, os seus filhos. Eu vejo muito filhos que se esforçam para tantas coisas e o pai olha: não fez mais que obrigação. A gente costumava assim, né? Dificilmente fala: olha filho, parabéns. O Gediel fala assim: olha, parabéns. Eu não dou de surpreso com ele, não me faço de uau. Não, eu olho para ele e falo assim: olha, parabéns, era o que eu esperava, porque eu não nivelo meu filho por baixo, eu nivelo ele por cima. Então, mesmo que você não faça isso de uau, que coisa extraordinária que você fez, muitas das vezes nossos filhos fazem coisas que a gente se surpreende, não vou dizer que não, né? Mas quando você costuma nivelar seu filho sempre por cima, qualquer coisa extraordinária você fala: uau, era isso que eu esperava mesmo de você. É para isso que eu estou te levando pelas veredas da justiça. Amém? Precisamos ser gratos, honrar, seja lá quem for, a nossa liderança, aqueles que nos ensinam, aqueles que nos instruem. Vocês já ouviram uma palavra que... Acho que é tomar. Ouvi uma palavra que, não digo que me chocou, porque foi como eu disse: quanto mais a gente vive, mais coisas a gente ouve, quanto mais lutas a gente passa, processos a gente passa, a gente sabe que a tendência é sempre um fogo maior, né? É sempre uma luta maior, uma afronta maior, é sempre um processo maior. E a pessoa virou e falou assim: eu vou viver o reino, a verdade do reino, mais ou menos assim, tá? Mas eu vou juntar com outras coisas que eu já ouvi também. Porque o reino é do meu jeito, porque eu não preciso ir para a igreja, porque eu não preciso da liderança, eu não preciso. Arrogância é uma característica muito forte de pessoas ingratas e insatisfeitas. Porque se não precisasse de liderança, Deus não tinha levantado uma liderança. Tinha. Se fosse para nós vivermos o reino dentro da nossa casa, precisava ter aberto isso daqui? Não precisava. Precisava Deus ter levantado o apóstolo, ter levantado a vida do pastor Júlio para nos ensinar? A gente precisa honrar mais aqueles que nos abrem o caminho. Tudo bem, hoje eu posso conhecer o reino. Ótimo, você pode ter conhecido o reino, parabéns, que bom.
Que bom mesmo. Mas um dia teve que alguém abrir os seus olhos. Alguém teve que te mostrar o caminho. Alguém teve que abrir a palavra para mostrar para você. Aqui, ó, a verdade está aqui. E eu não falo só por mim, não. Eu falo por toda a liderança. Todos os líderes passam por essa situação. E é muito triste a gente, quando chega nessa situação, que eu já vi muito disso. Por isso que eu falo, não é só aqui não, é no Brasil todo. Da pessoa chega num estado, a pessoa já acha que já sabe tudo para viver o reino dela. Porque é o reino dela, não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, o princípio primordial que nós recebemos, qual que é? A hierarquia. Honrar a hierarquia, honrar a liderança. É ou não é? Desde o começo da história, desde Saul, do primeiro rei, desde Saul não, desde Samuel, de Abraão, todos lá atrás. É princípio. Tem que seguir o que a liderança fala. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da liderança, a falta de honra, o que traz na nossa vida. E como eu disse, não é só com a liderança não, é com todo mundo. Então hoje eu quero mostrar para vocês algo que eu já falei aqui uma vez, que é sobre a questão do desprezo, que tem raiz na insatisfação. Repete comigo. Toda vez que aparecer a palavra desprezo na Bíblia, lá na frente terá uma grande perda. Toda vez que eu desprezar algo que não devia desprezar, lá na frente eu terei uma grande perda. Eu quero aplaudir ao Senhor por essa palavra, por essa interpretação. É fato, é bíblico. Toda vez que sempre teve um desprezo, eu não vou ler todas as passagens hoje aqui por causa do tempo, mas muitas passagens que tem a palavra desprezo. Golias olhou com desprezo para Davi. O que aconteceu? Perdeu a cabeça, morreu. Depois, mais um pouco para frente, vem Davi lá dançando e cantando na entrada da cidade, porque estava trazendo a arca do Senhor. Mical lá de cima, no seu coração, a palavra de Deus diz que ela olhou para Davi e ela desprezou a Davi. O que aconteceu? Quem sabe? Ficou estéril, não teve filhos. Depois desse episódio aqui, você pode caçar na Bíblia que você não vê nada de significativo de Mical. É o mesmo que ela, como se ela tivesse morrido ali. Perdeu e feio. A pastora já disse isso aqui uma vez. Ela perdeu 2 oportunidades de se tornar rainha, de se tornar princesa. Uma que foi com Saul e depois com Davi. A gente vê depois lá uma adúltera tendo essa história contada, que foi Betseba, como uma história significativa. Mas a história de Mical, que tinha tudo para dar certo, a gente não encontra mais nada. Tudo por causa do quê? Por causa do desprezo. Porque toda vez que uma pessoa age de forma arrogante e ela despreza o que ela tem, ela despreza alguém, ela despreza o que ela tem na mão dela, ainda que seja pouco, ainda que seja mínimo, ainda que seja ínfimo, a pessoa despreza. Quando ela despreza o ministério que ela tem, quando ela despreza o casamento, um pequeno começo, isso é muito perigoso. Desprezar o pequeno começo. A palavra de Deus já nos orienta. Olha, não despreze os pequenos começos. Porque a gente nunca sabe o que vai ser lá na frente. Então, quando ela despreza um cargo, um emprego, seja lá o que for, ela perde. Então, se você não valoriza o que está na sua mão hoje, pode ser pequeno, pode ser ínfimo, como eu falei, você vai perder. Pode ser sua família, pode ser seu casamento, uma bênção, a área que for. Se você não é grato pelo processo, pelo tratamento, pela oportunidade que você está tendo de crescer, porque nós temos, como eu falei aqui, que nós devemos ser gratos em tudo, em todas as coisas. Paulo não nos deu um conselho, não nos deu uma opinião, ele nos deu uma ordem. Sejam gratos, porque essa é a vontade do vosso Pai que está no céu.
Sejam gratos em tudo, em todas as coisas. Então, se eu estou passando por um tratamento, se estou passando por um processo, eu tenho que ser grato por ele. Porque através dele Deus pode fazer muita coisa. Pode me transformar. Pode acabar com toda a arrogância que tem em mim, com toda a falta de humildade que tem em mim, com todos os vícios emocionais que há dentro de mim. É só eu ser o quê? É só eu ser uma pessoa tratável. É só eu ser uma pessoa humilde, submissa ao Senhor. De falar: Senhor, pode me tratar. Como diz a música, olha, pode me curar, como tu bem queres. A forma que eu vou ser curado, a forma que eu vou ser tratado, não importa. O Senhor tem toda a liberdade para agir dentro de mim. O que importa é o resultado, é o final. Então a gente precisa valorizar esse processo que nós passamos também. Perceba quantas coisas você enfrentou lá atrás, e você mesmo tem capacidade de olhar e pensar: olha, se eu não tivesse passado pela situação que eu passei, se isso não tivesse acontecido comigo, eu não teria aprendido isso, eu não estaria mais forte hoje, eu não estaria onde eu estou hoje. Quem já vivenciou isso? Eu já vivenciei isso muitas e muitas vezes. Quantas e quantas coisas eu aprendi e tenho aprendido. Cada vez mais. Seja a situação que for, a circunstância que for, eu tenho a capacidade de parar e perguntar: Senhor, o que tu queres me ensinar nessa situação? De que forma que eu tenho que agir? Para onde que eu tenho que ir? De que forma que eu tenho que orar? Como que eu tenho que orar? Não posso deixar ser guiado pelo meu coração, pelas minhas emoções, pelo meu sentimento. Não. Tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele que tem que me direcionar para onde que eu tenho que ir. E a gente se pergunta muito: por que que as pessoas desprezam tanto as coisas? Por que elas desprezam tanto o que elas têm nas mãos? A oportunidade que elas têm. A gente vê que tem gente que daria tudo para estar no lugar dela, e ela está desprezando. Aquela velha mania de sempre olhar para a grama do vizinho e falar: lá é melhor. A minha não é tão boa assim. A vida dele é melhor. Eu queria a vida dele, porque a minha é muito difícil. Todo tempo a gente encontra pessoas desprezando a oportunidade que Deus dá quando Ele acende essas luzes, como Ele falou na profecia, na palavra dele. Toda vez que Ele acende essas luzes, Ele está chamando os filhos dele para estar com Ele, para estar na casa dele, para aprender. Porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Tem como viver reino em casa? Cristo em casa? Não tem. Veja a dificuldade que você tem de abrir a palavra de Deus durante a semana. Tem pessoas que levam 2 semanas para poder ver que o estudo caiu lá no grupo. Então precisa vir, precisa estar aqui. Mas as pessoas ficam desprezando as coisas porque elas são ingratas, porque elas não honram, elas não temem a Deus. E é por causa desse desprezo, dessa insatisfação, que tem tanta gente gemendo. Tudo porque elas desprezam o que elas deveriam valorizar. Perceba, as pessoas sempre estão desprezando as coisas erradas, as pessoas erradas, as oportunidades erradas. Aí aquilo que ela deveria desprezar de fato, aquilo que não frutifica, aquilo que não é de boa aparência, tudo que a palavra de Deus diz, ela não despreza. As más conversações, não despreza. Tudo que traz vida, aí ela despreza. Então é tudo isso. Pessoa ingrata, insatisfeita, queixosa. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis. Eu gosto muito dessa palavra. Capítulo 25, versículo 31 e 34. De todos os exemplos que tem na palavra de Deus sobre o desprezo, que alguém perdeu alguma coisa, esse é o que eu mais gosto. Porque nesse mostra a importância de nós não vivermos pelas nossas emoções, de nós não vivermos pelas emoções do momento, de como que o momento pode definir a nossa vida, o nosso futuro para sempre. Você que encontrou, se coloque em pé no seu lugar. Capítulo 25, versículo 31 diz assim: E Jacó disse: Vende-me nesse dia tua primogenitura. Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me nesse dia. E ele lhe jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó.
Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Se coloca no seu lugar, por favor, de novo. Olha para você ver aqui dois homens, dois irmãos, com toda certeza tiveram a mesma criação, a mesma educação, mas com caráter completamente diferente. Esaú, naquele momento de desespero, não pensou duas vezes em vender a sua primogenitura para o seu irmão. E mais, foi além. Ainda disse: de que me serve essa primogenitura? É dessa forma. De que me serve esse salário? De que me serve esse emprego? De que me serve esse marido? De que me serve essa esposa? De que me serve esse líder? De que me serve esse conselho? De que me serve o reino? E vão tratando como se fosse coisa banal. Vai trocando por qualquer coisa. Esaú, a gente percebe que foi um homem que não teve visão de futuro. Porque uma pessoa que tem visão de futuro, uma pessoa que busca, isso que eu falei com a pastora esses dias, uma pessoa que sempre busca Deus, uma pessoa que vive em jejum, que vive orando, que vive lendo a palavra, não cai em encrenca. Não cai. Porque o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, seja lá quem for, dá um jeito de dar um toque e falar: não vai para aí que vai dar errado. Não tem como. Uma pessoa que, seja lá que for, o problema que for, a encrenca que cair, falar para mim que ora, que jejua, que lê a palavra, mentira. Aprenda isso nessa noite também. Porque eu estava até conversando com a irmã Adriana na sexta-feira. Tinha gente que chegava em mim: não, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu isso, porque eu aquilo. Sabe quando você olha para pessoas e fala: meu Deus, eu preciso criar vergonha na minha cara e fazer. Porque a pessoa está fazendo até mais. Que fé, que ânimo, que força para viver o reino. Passa uns dias ali, é cada encrenca que você encontra, cada confusão. E Deus não opera no meio de confusão. Opera. Muita conversa para pouco barulho. Gente que não tem visão de futuro. Porque quem tem visão de futuro vê além. Sempre vê além, sempre vai ter capacidade de valorizar aquilo que está na mão dele. Jacó teve visão de futuro. Esaú, um homem que vivia de emoções, que vivia pelos momentos. Aquilo que eu sempre falo: o momento é sempre um momento. A gente não pode definir a nossa vida, o nosso futuro, baseado no que está acontecendo naquele momento, baseado nas emoções que nós estamos sentindo naquele momento. Isso é muito perigoso. Aquilo que eu sempre falo: algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, baseados por momento, baseado em emoções, algumas vezes tem como a gente recuperar, tem como a gente voltar atrás, tem como a gente recuperar aquilo que a gente perdeu. Outras vezes acontece como aconteceu aqui com Esaú, que definiu a sua vida ali por um futuro, perdeu e não conseguiu mais, não alcançou mais. Olha, por falta de entendimento, muitas e muitas vezes eu vejo pessoas que olham o que tem na mão hoje, mas não vê, não valoriza o potencial daquilo que está na mão dela. Como eu falei, ainda que seja pouco, ainda que seja mínimo, quando na verdade aquilo que está na mão dela é um passaporte. É um passaporte para o futuro que ela vai ter, para o destino que ela vai ter daqui 2, 3, 5 anos. E a pessoa não valoriza, e a pessoa não vê, a pessoa não enxerga, a pessoa não tem a capacidade de ser grato por aquilo que está na mão dela. Na sua palavra de Deus diz, que diz não, para nós não desprezarmos os pequenos começos. O pastor Júnior, ano passado, quando veio dar um seminário aqui, ele falou exatamente sobre isso. Olha, cuidado, porque Deus sempre entrega na nossa mão diamantes envoltos em estopa. E aparentemente, quando a gente olha para aquilo ali, a gente não dá valor nenhum.
Ele disse essas mesmas palavras. Ah, para que eu vou querer essa estopa aí? Eu não estou precisando de estopa. Estou precisando do diamante. E Deus traveste toda a situação. E se você não tiver essa capacidade de você ser grato por aquilo que Deus está colocando na sua mão, você vai perder esse passaporte para o seu futuro, para aquilo que tem lá na frente, como foi o caso de Esaú. Você olha agora, talvez diga: ah, de que me vale isso? Isso não vale nada, porque não foi por isso que eu orei. Eu não orei para ter isso aqui, não. Eu não queria esse começo pequenininho aqui, não. Eu já queria começar grande. Já queria o maior. Jacó, ao contrário, ele viu que aquela primogenitura valia muito. Porque os primogênitos, para quem não sabe, eram os príncipes. Porque eles é que sempre herdam o reino. Tem até um estudo que fala sobre essa questão da importância da primogenitura, como é importante para Deus. E ele viu que ele valia, e ele lutou por aquilo dali. Mais para frente a gente vê que até com o anjo ele lutou. Não vai embora não. Me dá minha bênção primeiro. Depois você vai. A pessoa, quando ela tem visão de futuro, ela luta por aquilo que está na mão dela. Ela luta pelas circunstâncias que ela está vivendo. Você pode pedir ao Senhor por isso? É sempre assim. Quando a pessoa ela tem visão de futuro, ela luta por algo que a outra pessoa está desprezando. Aquilo que a outra fala, sabe quando a pessoa joga entulho fora? Aí a pessoa olha assim: você vai jogar isso aqui? Pode pegar. Meu Deus, olha o que jogaram aqui. Né, Reinaldo? Reinaldo tem de essas coisas, né? Não dá valor nenhum. Pode pegar. Mas a pessoa tem visão. A pessoa que sabe dar valor nas coisas, a pessoa que sabe o valor das coisas, consegue lutar por aquilo que o outro está desprezando. E sempre se dá bem. Por quê? Porque ela não despreza. Então muitas das vezes a gente só enxerga o que a gente tem naquele momento, aquele pequeno começo. Eu lembro quando a gente começou com os cultos nos lares. No começo era aquele sufoco. Só a gente lá em casa, ia um, ia outro, depois foi chegando chegou a irmã Adriana, aquele culto de 15 dias, era sempre aquela luta, né? Todo mundo sabe. Não queria ser pastor mesmo, só queria viver o meu reino do meu jeito, da minha forma, da minha verdade, comer do meu alimento. Mas aquilo dali começou a crescer a partir do momento que eu comecei a valorizar aquilo que Deus colocou na minha mão. Porque teve um dia que eu tive que parar, analisar a situação e pensar: olha, Deus conta comigo, eu preciso valorizar a oportunidade que Ele está me dando. Porque numa cidade desse tamanho aqui poderia ser qualquer um. Mas Ele bateu, foi na minha porta. A partir do momento que eu comecei a valorizar, as pessoas começaram a chegar. E só eu sei a gratidão que eu sentia quando aquele quintal enchia de gente. E a gente orava, lembra? Meu Deus, segura a chuva. Segura essa chuva aí, porque já está tudo arrumado. Daí muitas das vezes segurava. Quando não segurava, eu que Felipe, quantas vezes já arrumado, né, Felipe? Corria lá todo arrumado com a roupa na chuva para recolher todas as coisas. Aí corria lá para a garagem do presbítero. Mas todas as vezes eu sempre era grato ao Senhor. Eu falava: Senhor, muito obrigado porque o Senhor está cuidando do teu povo. O Senhor está chamando as suas ovelhas para cá. Então o Senhor tem um propósito, não só com a minha vida, mas com a vida delas também. E por ter valorizado aquele tempo que eu vivi, que todos nós, a maioria que viveu nos lares, é que nós estamos aqui nessa noite, é que nós estamos aqui nesse tempo. E eu falo com toda a convicção que isso aqui é só o começo. Daqui um tempo eu vou contar muitas e muitas histórias, muitas palavras daquilo que nós vivemos aqui, dentro desse tempo. Porque a pessoa que é grata, ela sempre recebe mais e Deus prospera. Amém? Aplauda o Senhor mesmo, porque Ele é digno. É só Ele que faz essas coisas. Meu Deus, quanto sufoco a gente passava. E como a gente era grato. Como eu tinha aquela felicidade, aquela alegria. Eu ia sexta-feira na faculdade torcendo para não ter aula. Porque daí eu voltava mais cedo, corria para o culto. Eu lembro uma vez que teve um culto até que foi na casa da irmã Silvia. Nossa, como eu orei aquele dia para não ter aula. O pessoal, fica aqui conversando, vamos conversar.
Eu falei, não dá, eu tenho que ir lá porque tá tendo culto. E que culto maravilhoso que foi naquele dia naquela casa. Quantas coisas nós vivemos. É ou não é? Mas tenha certeza disso, que é só o começo. Porque Deus, Ele está nos dando chaves, Deus está nos dando direcionamento, Deus está tratando cada um de nós, preparando cada um de nós, para que nós possamos estar prontos para receber aquilo grande que Ele tem para esse povo aqui nessa cidade. E você faz parte disso também. Tenha certeza. Por isso é que eu sempre falo, sempre digo, permita ser tratado pelo Senhor. Não pule os processos. Se permita a ouvir os conselhos que a liderança tem para dar para você. Porque a gente sabe o caminho que tem que seguir. A gente sabe como faz para dar certo. Mesmo que a gente não saiba, Deus sempre nos dá a direção e a direção certa. A gente ainda está para ver o dia que a gente vai dar uma direção e vai dar errado. Porque até hoje todos aqueles que seguiram, todos aqueles que se submeteram, todos voltaram para agradecer depois. Olha, pastor, se o pastor não tivesse falado, se o pastor não tivesse me direcionado, não teria dado certo. Então, perceba que tudo aquilo que nasce pronto nunca dá certo. Se Deus poderia ter feito isso, da gente já começar aqui, ao invés de começar no lar, já alugando o salão, já tendo tudo. Eu falo com toda convicção, não teria dado certo. Porque eu, juntamente com a pastora, juntamente com a minha casa, tenho certeza que muitos de vocês que são coluna aqui precisavam aprender muitas coisas para que a gente pudesse ter condições de estar aqui nessa noite, para que nós possamos ser o esteio dessa casa. Para que eu pudesse ser o esteio dessa casa aqui, eu tive que aprender muitas coisas, tive que passar por muitas situações. Exemplo perfeito é Adão. Veio pronto, já dentro do jardim, já com todo o poder, já com tudo. Deu certo? De maneira nenhuma. Foi muito errado, deu muito problema. Já o segundo Adão que a Bíblia diz para nós, que a palavra de Deus diz para nós, que foi Jesus, passou por todos os processos. Teve que se alimentar do leite, do mel, da coalhada, como diz a palavra lá. E qual que foi o final? Aí deu certo. Então valorize os processos. Não queira já começar pronto. É como diz a canção, eu gosto muito dessa música. Deus ainda está me construindo. E dia após dia eu estou crescendo. Entenda isso. Nós estamos em construção. O nosso irmão está em construção. Quando eu falei na semana passada, para a gente ter a capacidade de olhar para o nosso irmão com mais altruísmo, de entender que ele também luta, que ele também está tentando crescer, que ele também está se esforçando, exatamente por isso. E sabe, tem muitas pessoas que não vão além. Sabe por quê? Não é só porque elas vivem desprezando as coisas erradas, não, mas porque são muito orgulhosas para passar pelos pequenos começos, pelos pequenos processos. E é por isso que a gente vê, tem pessoas que vão perdendo. Quantas pessoas eu ouvi falando, eu gostei da palavra, a palavra é muito boa, mas é que é na casa, né? Se fosse um templo assim, era outra coisa. Desprezando o quê? A palavra? Desprezando um pequeno começo. Por quê? Orgulhoso demais para ter que começar do zero. E a gente vê lá, depois em Hebreus, que Esaú busca recuperar sua primogenitura de que jeito? Com lágrimas, chorando. Depois que percebeu tamanho do erro que ele cometeu, aí voltou com lágrimas. Mas aí já era tarde demais para recuperar. Não tinha mais nada que ser feito. Deus já tinha levantado o outro no seu lugar. O povo aí fora tem maneira de falar assim, porque roubou. Jacó roubou Esaú. Não roubou não. Ele comprou. Baratinho. Foi baratinho, mas comprou. Não teve engano nenhum. Foi um trato que foi feito entre os lobos. Compra e venda. Simples assim. Então, tudo porque ele desprezou e ainda disse, de que me vale essa primogenitura? E tem pessoa que vive assim. Pessoa insatisfeita. De que me vale essa vida? De que me vale esse reino? De que me vale o culto?
De que me vale essa liderança? De como eu falei agora há pouco, de que me vale esses conselhos? De que me vale esse emprego? De que me vale? De que me vale? De que vai me valer fazer esses 90 dias de gratidão? De que me vale? Perdendo. E essa insatisfação, pode perceber, ela começa sempre a se alastrar para as outras áreas da vida. Para onde ela menos espera, quando vê, já se alastrou. Israel no deserto, outro exemplo clássico. Desprezou o cuidado de Deus, desprezou a comida que caía do alto. Tratou aquele alimento lá como se fosse uma comida miserável. De que me vale esse alimento miserável? O que aconteceu? Quem lembra? Mudou o quê? Mandaram as cobras. 3.000 morreram de uma vez só. Tudo por causa do quê? Da insatisfação do cuidado de Deus. Porque Moisés não serve para liderar, não. Moisés e Arão se acham muito orgulhoso com o meu gosto. Só eles são profeta agora? Deus então agora só fala com Moisés, não fala com a gente também não? Pode ler a história. Toda a insatisfação que Israel teve nas consequências que eles tiveram. De que me vale essa liderança? Não, a gente não precisa ouvir o que Moisés está falando, não. Sabe por quê? Deus já tirou a gente do Egito. Então é só a gente seguir os 10 mandamentos, está tudo bem. Ficou tudo bem? Ou a terra abriu e engoliu todo mundo de uma vez só? Engoliu todo mundo que queria viver da forma que achava que tinha que ser, não da forma que a liderança estava falando. Porque toda vez que Deus levantou um líder para guiar o povo, para cuidar do povo, pode estudar na palavra de Deus, pode ler a palavra de Deus. É por isso que eu falo, quem lê a palavra de Deus não entra em encrenca, não entra em confusão. Toda vez que Deus levanta um homem, toda vez que Deus levantou uma mulher na palavra de Deus, era eles que ditavam as leis sobre o povo. E todo mundo que é contra, que falava que não era bem assim, se dava mal. É bíblico, não sou eu que estou falando. Então perceba, aquelas cobras estavam o tempo todo ali naquele deserto. Deus criou tudo na hora. Que estava no deserto, mas Deus cuidava, Deus livrava. Você pode ver, até esse momento aqui, você não acha na história uma doença sequer que aquele povo teve. Roupa não estragava, não envelhecia, não acontecia nada de ruim com aquele povo. Aí depois o que acontece? Depois que vem as consequências, a história é sempre assim, tá? É um padrão, se repete. Chegaram a Moisés, nós pecamos contra o Senhor. Agora que perceberam? Depois que teve que morrer 3.000 pessoas, murmuradores, queixosos, ingratos, gente que só sabe ver e colocar defeito em tudo, só percebe depois. No momento da insatisfação, não vê nada. Esse povo foi além. Eles não foram ingratos só com Deus, não. Eles foram ingratos com Moisés também. Sabe por quê? Porque Moisés, ele se dispôs a salvar aquele povo. Ele se dispôs a largar a vida dele de luxo que ele tinha lá com o rei, lá com todo mundo. Se dispôs a largar o trono dele para falar assim: não, Deus conta comigo, eu vou redimir esse povo, eu vou lutar por esse povo. E foi para o deserto para aprender, foi no deserto para poder aprender de Deus, aprender a ter comunhão com Deus. E mesmo assim o povo não valorizou todo aquele esforço. De que me vale esse líder, essa liderança? E a gente vê que até a irmã dele entrou nessa, né? Então veja o perigo. É muito fácil a gente cair nesse erro aqui. Então o povo de Israel foi um povo que foi ingrato com Deus, e com Moisés também, que se dispôs a ajudá-los quando eles mais precisavam. Eles não estavam na terra santa, na terra prometida, mas também já não eram escravos mais. Está vendo? No momento que eles poderiam agradecer ao Senhor, de falar: olha, a gente não chegou ainda, né?
não possuímos a terra ainda, mas nós já não somos mais escravos. Os nossos filhos já não vão mais para a escravidão. A gente não precisa trabalhar mais para se alimentar. Cai do céu todo dia. Quando não tem água, Deus provém água. Quando não tem alimento, provém alimento. Roupa não acaba. Tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas aí a gente percebe que por causa dessa ingratidão, Deus renovou todo o povo. Aconteceu todo aquele processo que a gente já sabe, conhece de carteirinha. Então é sempre assim. A pessoa despreza, e muitas vezes a pessoa ela busca com lágrimas, como foi o caso de Esaú. E Deus não volta atrás com a palavra dele. E Deus não volta atrás com a oportunidade. Talvez, não sei de que forma você vive. Se você vive de forma grata, se você vive de forma insatisfeita, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tocou em mim para fazer isso nessa noite. Talvez você esteja como Esaú, desprezando, tratando como qualquer coisa aquilo que você não deveria tratar como qualquer coisa. Então cuidado, porque Deus não vai voltar atrás. Ou talvez você está como Israel, uma hora está bom, outra hora não está bom. Vive naquela inconstância, sabe? Coisa que me irrita, me perturba. A gente que vive em inconstância. Uma hora é, outra hora não é, uma hora é, outra hora não é. A palavra de Deus condena isso, esse ano no dobro. Precisa se equilibrar, precisa se firmar na palavra, se firmar na obra, se firmar na oração, se firmar em Deus, deixar a palavra entrar. No livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: olha, não despreze o dom que há em ti, nem o óleo derramado sobre a sua cabeça. Todos vocês que exercem um cargo nessa casa, todos vocês que receberam o óleo sobre a sua cabeça, prestem muita atenção no que Timóteo disse. Não despreze o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça. Você que tem algum talento, não despreze o talento que é em ti. É muito perigoso, porque como eu falei aqui no começo, repita comigo: tudo aquilo que eu desprezo, eu perco, eu vou perder. É fato. Se coloque em pé no seu lugar. Nós vemos aqui 2 Coríntios 6:10, que diz assim: olha, nós podemos estar entristecidos, mas sempre alegres, porque nós somos gratos por todas as coisas que nós passamos. Nós podemos estar pobres, mas nós estamos enriquecendo a muitos com o nosso estilo de vida, com o nosso testemunho de vida, com a palavra que nós carregamos. Nada tem, mas possuindo a tudo, porque aqueles que têm ao Senhor não precisam de mais nada. Em Filipenses 4, versículo 7 diz assim: portanto, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e se arrependeu de sua insatisfação, experimentará a verdade. Quem quer experimentar a verdade? O Senhor te convida nessa noite a se arrepender da sua insatisfação, seja ela qual for, seja ela na área da sua vida que for. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Pai, nós precisamos tanto valorizar tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Senhor, não permita que a arrogância que é em nós, que a soberba da nossa carne, Senhor, despreze aquilo que há em nossas mãos, ainda que seja pouco, ainda que não tenha valor, Senhor, ainda que aos nossos olhos seja algo tão pouquinho. Senhor, que nós não venhamos ser como Esaú, que no momento de desespero, no momento de emoções, desprezou o que de mais precioso o homem pode ter, que é a sua primogenitura.
Ah, Pai, quantas pessoas têm vivido dessa forma, de forma insatisfeita, de forma ingrata. Como nós falamos aqui no começo, do que se queixam os homens? Do que se queixam os homens viventes? Se queixam de seus pecados, do seu pecado de insatisfação, do seu pecado de desprezo. Quantas vezes você tem desprezado pessoas que você deveria valorizar? Quantas vezes você tem desprezado a família que você deveria cuidar? Quantas vezes você tem tratado seu filho como algo, de que me serve esse filho? De que me serve essa filha? De que me serve esse momento com Deus? De que adianta falar com Deus, batendo essa porta que parece que nunca se abre? Senhor, nessa noite eu te dou minha gratidão, Senhor. Eu te dou todo o meu amor, Senhor, porque só eu sei aquilo que Tu fizeste por nós. Só eu sei aquilo que Tu fizeste por mim, Senhor. Só eu sei, Pai, quantos cultos o meu coração ardia pela Tua presença. Quantas vezes, Senhor, naquele esforço, naquela dificuldade, nós nos reuníamos, nós clamávamos a Ti com tanta força, com tanta fé, Senhor, que o Senhor descia sobre nós. Senhor, meu coração é tão grato por tudo aquilo que eu vivi naquele tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter aberto os meus olhos, para que eu não desprezasse aquele pequeno começo, Senhor. Porque eu sei, eu entendi, Senhor, que aquele pequeno começo era só o passaporte daquilo que o Senhor ainda vai fazer, não só na minha vida, mas na vida do Teu povo, Senhor. Porque o Senhor tem chamado um povo, Senhor, para ser santo, para ser um povo poderoso, Senhor, sobre essa terra. A eternidade tem chamado o nosso nome dia após dia, Senhor. Nós já podemos ouvir as canções da eternidade, Pai. Nós já podemos sentir, Senhor, a Tua glória invadindo toda a terra, a Tua glória invadindo toda essa nação, Senhor. Toda essa purificação que nós estamos passando, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Pela doença que chega, pela dificuldade que nos é apresentada, porque em todas as circunstâncias, em todas as coisas, nós podemos ver a Tua mão, nós podemos ouvir a Tua voz, nos dizendo algo, nos abrindo a visão. Muito obrigado, Senhor, porque os tratamentos que nós passamos, ainda que dolorosos, nos tornam cada vez melhores, e nós podemos ver se cumprir em cada um de nós, Senhor, a Tua palavra que diz que o Deus que nos fere, o Deus que nos quebra, é o mesmo Deus que nos reconstrói. E quando Ele nos reconstrói, Ele nos reconstrói mais fortes, mais lindos, mais puro, mais santo. Senhor, nós Te agradecemos, porque talvez nós nem merecemos tanto cuidado assim, tanto amor, Senhor. Mas os Teus olhos são aqueles que conseguem ver além, Senhor, além daquilo que nós conseguimos enxergar, além daquilo que nós conseguimos ver naquele momento. Os Teus olhos conseguem ver algo em nós que muitas das vezes nós não conseguimos ver, Senhor, o potencial que é em nós. Então, com toda gratidão, Senhor, nós nos derramamos na Tua presença, Senhor. Nós nos deixamos em Teu altar, e nós Te damos toda a liberdade, Senhor. Trabalha em nós. Nós deixamos, Senhor, curar todas as nossas feridas. Nós deixamos, Senhor, o Teu barro tocar os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o que há de bom por trás de tudo isso. O que há de tão bom depois dessas águas? O que me espera depois desse deserto, Senhor? Eu abro os meus olhos nessa noite. Senhor, abre os olhos do Teu povo, Senhor, porque quando o Teu povo começar a enxergar além,
Quando o teu povo começar a ter visão, Senhor, eles vão começar a entender que tudo coopera para o bem deles também. Eles vão começar a enxergar o que há por trás dessa cortina. Vão entender o que há por trás, Senhor, das suas manobras, dos seus manejos em nós. E com toda a nossa gratidão, Senhor, nós iniciamos a nossa jornada de 90 dias de gratidão a Ti. Senhor, que essa jornada seja um tempo de cura. Que essa jornada, Senhor, seja um tempo de libertação. Nós não podemos viver mais, Senhor, de forma errada. Nós não podemos continuar, Senhor, nas nossas velhas atitudes, nos nossos velhos hábitos que só nos destroem, que só nos levam para longe de Ti, que só nos afastam da Tua presença, Senhor. Não, nós não podemos mais permitir viver mais um ano dessa forma. Que durante esses 90 dias, Senhor, nós possamos receber do alto a Tua direção, a Tua palavra, aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Nós estamos em um único propósito, Senhor, que é estabelecer o Teu trono de justiça sobre essa nação. Mas a partir de nós, comece a trabalhar em nós, Senhor, para que naquele dia nós possamos estar da forma que o Senhor espera que nós estejamos. Que nós possamos passar, Senhor, pelos processos, pelas dificuldades, pelos tratamentos, entendendo que tudo coopera para o nosso bem. E que além disso nós possamos ser gratos, Senhor. Gratos, porque essa é a Sua vontade. E quando um homem, quando uma mulher se dispõe a fazer a Tua vontade, não tem como a vida dar errado. Não tem como os planos darem errado, Senhor. O inimigo, ele pode até trabalhar, ele pode até, Senhor, tentar de alguma forma impedir o Teu agir. Mas quando nós vivemos da forma certa, quando nós vivemos da maneira que agrada o Teu coração, quando nós passamos por cima das nossas emoções, quando nós passamos por cima das nossas queixas, Senhor, não tem como dar errado. Não tem como nós cairmos em encrencas, em confusões, em dissensões. Por isso nós Te pedimos, Senhor, guarda o nosso coração. Eu Te peço, guarda o coração do Teu povo, Senhor. Libera sobre nós o faz outra vez. Assim como naquele começo, Senhor, nós vivemos tantas coisas, nós clamamos a Ti nessa noite. Senhor, faz outra vez. Se em algum momento do caminho nós desprezamos, Senhor, o Teu mover, o Teu manifestar, nos perdoe. Mas, Senhor, não nos deixe ficar sem Ti. Não nos deixe ficar sem a Tua presença, Senhor, porque nós precisamos de Ti todos os dias da nossa vida, em todas as situações, em todas as circunstâncias, Pai. Faz outra vez. Derrama do Teu óleo sobre as nossas cabeças, Senhor. Derrama sobre nós a Tua unção, da Tua libertação. Derrama sobre o Teu povo, Senhor, o espírito de ousadia, um espírito, Senhor, que os façam ir além, que os promova para uma glória maior nesse ano. Senhor, nós Te agradecemos porque nós temos certeza, convicção que 2019 será um ano que ficará marcado em nossas vidas para sempre. De geração em geração, Senhor, nós iremos contar aquilo que nós vivemos esse ano. Pois nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus. É o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos essa noite. Que venha o Teu reino sobre nós. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Com muita gratidão no seu coração, aplauda o Senhor. Diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos. Gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos pelo Teu manifestar, Senhor. Nós somos gratos por tudo que ainda nós iremos viver. Muito obrigado, Senhor. Nunca nos deixe esquecer que tudo aquilo que nós somos, que tudo aquilo que nós temos, vem sempre de Ti, Senhor. Que nós possamos devolver a Ti toda a glória, toda a honra para sempre, Senhor. Porque só Tu és merecedor, só Tu és digno. Aleluia. Glória a Deus. Desejo no meu coração que essa palavra tenha penetrado na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Que você possa sair daqui nessa noite aprendendo a viver de uma forma diferente, a tentar buscar, olhar para situações, para circunstâncias de forma diferente. Amém?
Antes de você cumprimentar o seu irmão, pedir para você rapidinho se sentar. Eu tenho uns avisos para dar. Eu quero aproveitar e agradecer a presença da nossa irmã Magali. Seja bem-vinda, sempre. Como nós vemos para ela? Seja bem-vinda. Amém? Gente, olha, só avisar vocês que amanhã começa a nossa jornada de 90 dias de gratidão. E para quem não entendeu como vai funcionar, vai ser assim: tem que curtir a página do Facebook para poder receber notificação e ver lá qual que é o motivo do dia, porque todo dia vai ser lançado um propósito, e toda segunda-feira e quarta-feira e sexta-feira também vai ser lançada outra coisa lá que eu vou deixar para vocês verem amanhã. Eu acho que eu vou deixar desafio para quarta-feira, tem uns prêmios que eu vou dar que vai ser na sexta-feira também. Segunda-feira vai ser os dias dos exercícios. Então, o que eu pensei? Como a maioria de nós, a maioria de vocês levantam cedo, muitos acordam 6 horas da manhã para entrar às 7, vocês vão fazer o quê? A primeira coisa que a pessoa faz é ver as notificações, né? Não é nem falar com Deus. Eu sei que é assim, não precisa fazer cara não, porque eu sou assim também. Depois a gente fala com Deus. Então, 6 horas da manhã já vai estar publicado. Por quê? Porque eu sei que você vai pegar o celular e você vai ver o motivo da oração. Então você vai fazer o quê? Viu o motivo? Já agradece lá no comentário. Por exemplo, família. O motivo de agradecimento de hoje é família. Senhor, obrigado pela família maravilhosa que eu tenho. Não importa se a sua família não é a família mais maravilhosa do mundo. Você já vai agradecer profetizando que ela vai ser uma família maravilhosa para você. E dessa forma que a palavra nos ensina, é dessa forma que nós somos instruídos. Vai ser a família maravilhosa, a família que eu sonhei. E escrever 3 vezes: gratidão, gratidão, gratidão. Tem que ser 3 vezes. Não é simpatia, não é nada. É por causa do inconsciente. Depois de outras pregações eu vou explicar um pouco sobre isso, para vocês entenderem melhor.